Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós falaremos agora de manejo de frango de corte. E o foco aqui é o manejo das aves novinhas, porque depois que ela cresce, o manejo é o mesmo. Nada mais é do que forneça comida todo dia e forneça água à vontade, certo? Então nós vamos aí para o manejo de frango de corte. Uma introduçãozinha bem simples. Nós sabemos que o frango de corte que nós temos hoje, abatido aí com 35, 42 dias de vida, ele é produto de um melhoramento genético muito intenso, ou seja, as aves foram selecionadas geneticamente para aquelas que têm maior ganho de peso diário, maior velocidade de crescimento, maior produção de carnes nobres, certo? Não existe aplicação de hormônios em aves. Imagina um galpão de 17 mil aves, você ter que aplicar testosterona em ave por ave todo dia ou toda semana, isso é inviável economicamente. Então os nossos frangos comerciais, eles são produtos de um extenso e árduo trabalho de melhoramento genético e de nutrição animal, mas também de manejo. O manejo é quem mantém esses animais com esse rápido crescimento e com essa rápida produção. Tá, nós vamos começar com o preparo das instalações. Você vai receber pintinhos, certo? Com um dia de vida. Então você precisa preparar as instalações. A primeira coisa que você tem que fazer, questão de prova essa aqui, é o seguinte: se o galpão for utilizado por outro lote anterior, você precisa retirar todos os equipamentos de lá de dentro, lavar todos esses equipamentos, lavar, desinfetar. O galpão você tira a cama, limpa, varre, limpou o galpão todo, tirou toda a sujidade que tem ali. Aí você vem e lava o galpão, lava com o quê? Com água e com sabão. E lava o quê? Tudo, lava do chão ao teto. Você pega aquelas bombinhas de alta pressão e lava tudo com água e sabão do chão ao teto. Depois você enxágua e aí você vem com uma solução desinfetante. Eu vou explicar melhor aqui agora. Essa solução desinfetante desinfeta o galpão. E aí você vai deixar esse galpão 14 dias fechado. Traz os equipamentos ali de volta, que eles estão limpos também, e fecha o galpão por 14 dias. Isso é o que nós chamamos de sistema all-in, all-out. Todos dentro, todos fora. Que nada mais é do que o galpão foi utilizado, agora o galpão fica descansando. Aí o galpão vai ser novamente utilizado. Esses 14 dias são o tempo necessário aí para nós evitarmos algum tipo de contaminação por algum agente que tenha ficado no galpão. Isso é uma questão de biosseguridade. Então aqui, do meu supervisionado, isso ainda, ó, o processo de limpeza e desinfecção dos equipamentos, dos comedouros, estão vendo? Lava-se o galpão inteirinho. E aí vem com o processo, depois que você lavou, vem o processo de desinfecção. O processo de desinfecção, ele pode ser com os mais diferentes agentes, certo? Contanto que o agente seja germicida, não seja tóxico nem para os homens, nem para os animais, tá? Tem algumas outras características aqui. Então reparem aqui na curva, depois que eu desinfeto, olha o que acontece com os patógenos dentro do galpão. Achei. Eu queria falar sobre os agentes, eu achei que não estava no slide, agora eu estou. Gente, quais são os principais agentes desinfetantes utilizados? A clorexidina, aquela que vocês usam em cirurgia, pode ser utilizada. O hipoclorito de sódio pode ser utilizado, mas o mais comum de ser utilizado na avicultura comercial, industrial, é a amônia quaternária, certo? É que ela é um excelente agente desinfetante. Eu tenho uma aula só de biosseguridade, então nós falaremos melhor sobre ela. Bem, você pegou, limpou todo o galpão, varreu, tirou toda a sujidade, sobrou alguma coisinha ali, você veio com a vassoura de fogo e passou fogo. Vassoura de fogo é jogar fogo mesmo, você pega aqueles lança-chamas e fica jogando fogo no galpão. Aí você jogou fogo em tudo, limpou, não existe mais matéria orgânica. E aí você veio, lavou tudo, água e sabão, tirou o resto que tinha e aí você desinfetou o galpão e deixou ele fechado por 14 dias. Agora que ele está fechado por 14 dias, você vai começar a preparar o galpão, depois dos 14 dias. Primeira coisa que você vai fazer é botar cama. Até 1970, nem cama a gente utilizava para as aves. Agora, a cama é fundamental, não se cria ave sem cama. E qual é a função da cama? Absorver impacto. O frango está muito pesado, ele passa o dia inteiro deitado. Deitado no chão duro, forma calos
no peito dele, certo? Calo nas coxas, nas partes nobres. Então a cama, ela serve para absorver impacto, ela também funciona aí como um agente isolante térmico, certo? A cama é fundamental. Nós podemos utilizar aí os mais diversos tipos de cama. Os mais comuns aí são a Maravalha, né? A serragem que é um pouquinho mais... A Maravalha é a serragem um pouquinho maior, certo? A espessura da cama, ela depende um pouco da época do ano, um pouquinho mais fina no verão, um pouquinho mais grossa no inverno, ou de maneira geral aí, em torno de 600 kg para cada 1.000 aves. Então você pegou Maravalha, você compra Maravalha, então vai numa serraria e pede Maravalha, você vai botar ali no galpão em torno de 10 centímetros de Maravalha. Jogou no galpão inteiro, espalhou. Como é que espalha? Com o pé mesmo, viu pessoal? É chutando. Se você quisesse utilizar a cama, tá? O processo de limpeza e desinfecção seria um pouquinho diferente, um pouquinho complicado. Mas, por exemplo, teve um lote ali que foi muito bem cuidado, muito bem criado, não teve nenhum tipo de doença. E aí você vira e fala, eu vou reutilizar essa cama porque a cama está muito cara para eu comprar. Então você pode fazer isso. Claro que no processo de limpeza e desinfecção você teria alguns probleminhas, mas o que você faz? Você retira todos os equipamentos, lava eles lá fora, certo? E a cama, você cobre ela. Você cobre a cama toda com uma lona, cobre bem os espacinhos e deixa ela fermentar ali por 10 dias, tá? Isso é um tempo para conseguir matar alguns agentes da cama. Então, ok, você faz isso aqui, você cobre a cama, certo? Beleza, não recomendo o reaproveitamento da cama, a não ser que seja em casos especiais. Então, o correto é tira tudo que foi utilizado, todos os equipamentos, tira a cama, bota a cama para fora. Você pode lá fora do galpão você faz um monte com a cama e você cobre ele com uma lona para fazer ali uma fermentação e uma compostagem para você usar aquela cama como adubo depois, ou então vende a cama já como adubo, que é a cama de frango, né, pessoal? Então você pega e vende esse material como adubo, tá? Vai vender isso aí para produtor de café. E aí você limpou o galpão todo, não sei o que lá, botou a cama novinha, né? O galpão ficou 14 dias parado, agora você botou uma cama novinha. Você vai receber os pintinhos. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um círculo de proteção. Esses pintinhos, eles são muito novinhos, são bebezinhos, acabaram de nascer, tem um dia de vida. Ah, eu tenho uma pergunta, pintinho tem umbigo? Eu vou responder no final, mas e aí, pintinho tem umbigo? É o seguinte, você vai fazer um círculo de proteção. Esse círculo de proteção, ele tem a ideia de você reduzir o tamanho do galpão. Você imagina um galpão de 12 por 100, tá? Dá isso? Dá 1.200 metros quadrados? Com um pintinho desse tamanhinho, ele fica perdido, ele se junta num cantinho. Então eu faço círculos menores, vou mostrar fotos para vocês, com Eucatex, com Duratex, pode ser até com alumínio, com mais ou menos 60 centímetros de altura, e que de preferência não tenha cantos, que ele seja redondo. Porque aí o pintinho ele não se encosta num canto, os pintinhos não se amontoam, não matam uns aos outros, certo? E aí eu consigo ter maior controle do início da vida desses animais. Dentro de cada círculo desse, você precisa ter uma campânula, um bebedouro e um comedouro, tá? Então aqui eu fiz um círculo de proteção com Eucatex, com Duratex, e aí eu tenho aqui em vermelho a campânula e eu tenho dispostos aqui comedouros e bebedouros. Certo? Aqui um outro esquema, mostrando sempre um comedouro, um bebedouro, um comedouro, um bebedouro. Aqui mais um... tô falando, isso aqui vai cair na prova. Aqui mais um desenho mostrando se está frio demais, quente demais, se tem corrente de ar, se está tudo certo. Tá? Aqui, pessoal, tá vendo ali o tamanho do círculo de proteção? Isso aí tem um raio de uns 3, 4 metros no máximo, tá? Desculpa, um diâmetro de 4 metros no máximo, 5 metros. Então, simplesmente chapas de Eucatex que você faz um círculo, tá? No que você faz um círculo ali dentro, você dispõe bebedouros e comedouros, baixa uma campânula aqui e isso é suficiente. Olha aqui que belezinha, isso aqui já era do meu estágio, tá vendo aqui? Os bebedouros, os comedouros, aqui são os coxos que eles vão utilizar quando eles forem mais velhos, mas por enquanto esse coxo está coberto.
Depois que você fez esse círculo de proteção, você vai receber os pintinhos, né? E à medida que esses pintinhos forem crescendo, for ficando apertado ali o círculo de proteção, você vai abrindo o círculo de proteção, abrindo, juntando ali depois de 2 em 2, de 4 em 4, até que você tira o círculo de proteção com mais ou menos aí 10, 15 dias, e aí esses pintinhos eles estão livres para andar pelo galpão inteiro. Bem, você vai receber os pintinhos, né? Se você pudesse escolher, seria o ideal. Mas quando você for receber os pintinhos, você vai observar se as aves estão saudáveis, né? Você vai reparar na procedência, você tem que conhecer o incubatório que está te enviando essas aves. Nós falaremos sobre incubatórios. Eles devem estar ativos, então são aves que devem querer sair andando, que devem querer procurar, são curiosos, devem querer procurar e bicar as coisas. O olhinho está brilhante, vivo, tá? Tem uma lubrificaçãozinha ali. O umbigo está bem cicatrizado, porque se o umbigo estiver mal cicatrizado, essas aves elas podem pegar infecções, elas podem morrer, tá? Eles já têm que estar secos, eles não podem chegar úmidos ainda, senão nasceram muito atrasados, eles devem chegar sequinhos e eles devem ter tamanho e cor uniformes. Então olha aí que belezinha, você vai olhar, olha aqui para você ver a carinha de vivinho que ele tá, um olhinho bonitinho, certo? E aí você vai observar o umbigo, tá pessoal? Não é cloaca, é umbigo, se o umbiguinho está bem cicatrizado, isso aí poderia estar melhor. Vocês ficaram curiosos para saber como que o pintinho tem um umbigo, né? Imagina, procura. Então tá. Você vai receber esses pintinhos, acabei de falar como é que você faz para reconhecer se o pintinho está saudável ou não. Na hora que você for receber os pintinhos, a primeira coisa que você vai fazer é, 3 horas antes, você vai ligar as campânulas para o galpão ficar quentinho para eles. Lembra que eles são animais que não conseguem esse termo regular até os 14 dias de vida, né? Então você vai acender as campânulas, vai escolher uma pessoa para descarregar os pintinhos, tem que tomar cuidado, não é para jogar as caixas, tá? Quando esses pintinhos chegarem, você vai observar para ver se tem algum que morreu. Esse que morreu você vai abrir, fazer uma necrópsia para tentar identificar qual é o problema da morte. Isso ajuda até a reconhecer se lá no incubatório o processo foi correto. Você vai pegar alguns pintinhos e vai mostrar onde é que está a água, onde está a comida, bater o dedo ali naquela bandejinha, mostrar para o pintinho onde é que está a comida. Já que a mãe dele não está ali, vocês vão ter que fazer o papel de mãe desses pintinhos, certo? Acender as luzes, né? Então aí tem tudo. Então aí, os pintinhos vão chegar. Os pintinhos chegam em caminhões climatizados, caminhões aquecidos, certo? Reparem aqui, tá? Que tem todo um sistema de aquecimento e ventilação ali dentro. Aí os pintinhos serão descarregados. Não reparem nesse sistema aqui que não fizeram um círculo de proteção. Isso aqui está errado, tá? Deve-se fazer círculo de proteção. Mas aí os pintinhos chegam em caixa, vocês confiram a quantidade que vem, contem o número de pintinhos. Normalmente as pessoas não contam, mas, né? Então você vai observar aí a plumagem, você vai pegar algumas aves por amostragem e vai pesar essas aves para saber o peso que elas vieram. Contar os pintinhos é interessante. Alguns ali que faleceram você vai fazer necrópsia. E colocar debaixo da campana, mostrar a água, mostrar luz, então ali pesando alguns de amostragem, tá? Como não descarregar pintinhos? Não é pegar a bandeja e jogar esses animais, tá? O ideal é que você pegue ali de pouquinho em pouquinho, tire das caixas, mas eu sei que às vezes o processo demanda uma velocidade, mas não esqueçam do bem-estar animal. Então aqui mostrando, né, aquela mesma foto do sistema de aquecimento a lenha, os pintinhos todos aqui perto, mas não tem círculo de proteção, isso aqui está errado, tá? Mas aqui as campânulas, tá? Mostrando o sistema de campânulas. Bem, essas caixas que esses pintinhos chegaram, normalmente elas são caixas de papelão. Queime as caixas de papelão. Lembre-se, biosseguridade. Essas caixas chegaram, você vai queimar para evitar que você passe patógenos para outros locais. Bem, a alimentação das aves de corte é o maior custo que nós temos nesse sistema de produção. Então a alimentação ela sempre deve ser à vontade para esses frangos. Quanto mais eles comerem, mais eles vão engordar. Lembrando aí de conversão alimentar em torno de 2 para 1, eles estão muito eficientes, né? Eles não, o ideal é que não contenha nenhum tipo de impurezas. Nós teremos uma aula de nutrição. Nutricionalmente falando, essas aves elas devem receber pelo menos 4 tipos de ração ao longo da vida.
A pré-inicial de 0 a 7 dias, depois a inicial de 8 a 21 dias, a fase de crescimento de 22 a 35 dias e a fase de terminação, ou a fase final, né, que é a última semana ali, de 35 até os 42 dias, ou até quando essas aves forem abatidas, às vezes 38, 39 dias, certo? Bem, eu já passei para vocês aí sobre a luz, eu quero que vocês me falem por quantas horas no dia a luz fica acesa no galpão, além das outras perguntas que eu já fiz, tá? E aí nós temos alguns outros manejos, vacinas, tá? Em frangos de corte nós não fazemos vacina de rotina, é feito só em aves de postura, tá? Mas existe aí um manejo preventivo, que é a parte de biosseguridade, e as aves tomam vacina quando saem do incubatório, certo? Nós teremos uma aula disso também. Então aí, todo dia você vai remover as aves mortas, você, médico veterinário, vai necropsiar as aves mortas, essas aves vão para uma composteira, tá? Então conte o número de aves, tenha sempre uma contagem ali, né? Chegaram 1000 aves, morreram 5, então tem 995 aves. Acompanhe aí todos os índices de produção, principalmente aí o controle diário de temperatura, o controle semanal por amostragem do ganho de peso desses animais. Então toda semana você vai lá, pesa ali 5% das aves do galpão e mantenha uma planilhazinha onde você vai ver o crescimento desses animais. Todo dia você anota qual é a temperatura, tá? A temperatura chegou a 35 graus dentro de um galpão desse, você não conseguiu resfriar essas aves, 2, 3 dias depois a mortalidade vai aumentar. Nossa, por que a mortalidade aumentou? Será que tem uma doença? Não, estresse térmico, tá? Simples assim. Tem que fazer controle de pragas, e o controle de pragas nada mais é do que o galpão ser telado, para nós evitarmos aí que aves, passarinhos entrem no galpão e tragam doenças para esses animais, mas o principal é ratos, porque nós trabalhamos aí com rações, então ratos vão estar querendo ali comer essas rações e comer os pintinhos. Então é ideal aí que você tenha controle de ratos. Isso aqui é um veneno de rato, e aí todo dia vai alguém, observa se está comido e anota se foi comido. Se encontrar rato morto, anota o rato, a presença do rato, a presença das fezes. Isso é importante para vocês tomarem decisões de, às vezes, mudar o tipo de estratégia ou o tipo de veneno, se não estiver funcionando. Beleza? Bem, estou acabando aqui agora. O resto da vida desses animais é fornecer comida à vontade, no mínimo 4 vezes por dia, encher os coxos desses animais, fornecer água à vontade, sempre água de boa qualidade, a água que você puder beber, a ave pode beber. Uma água clorada, uma água que não tenha nenhum tipo de patógenos. Você vai controlar a temperatura, você vai controlar a umidade, você vai retirar a ave morta. Então, você forneceu comida, forneceu água, não tem mais nada, é simplesmente acompanhar essas aves e esperar até que elas atinjam o peso. Quando atingirem o peso, você vai vendê-las para o abate. Normalmente naquele sistema de integração que eu já expliquei, o integrador vem buscar essas aves, então tem pessoas especializadas na panha das aves, na pega das aves, tá? Essa apanha das aves, ela não deve ser nunca realizada pelas asas, você simplesmente puxa o frango por uma asa e joga ele dentro de uma caixa. Tá? Isso aqui você desloca, causa um hematoma, e lá no frigorífico você vai perder essa região do animal. Você não quer perder essa região do animal, que você está perdendo carne. Então o ideal é que ave por ave seja pega pela mão, certo? Com as duas mãos aqui pegando todo o dorso, travando as asas e colocando dentro da caixa. Nós sabemos que no dia a dia as aves são pegas pelas asas, são pegas pelas pernas, às vezes 3, 4, 5, 10 de uma vez, e aí ele junta assim e joga tudo dentro de uma caixa. Mas por favor, pessoal, bem-estar animal. Então aqui tem algumas coisinhas antes que a gente tem que fazer, né? Cortar aí a ração, mas manter a água, tá? Depois, um pouquinho antes, só tirar a água. Então aqui é o ideal de como você deve transportar uma ave. O transporte para o abate é sempre feito nessas caixas de plástico, certo? Então você está pegando ali a ave do jeito correto, enfiando a cabeça dela primeiro, deixando ela se acostumar com o ambiente, botando ela ali dentro, fechando para ela não sair correndo voando. E aqui está o caminhão. O ideal é que seja transportado sempre nas horas mais frescas do dia, nunca de 9 da manhã às 4 da tarde, nunca
tá? Que é um período de sol extremo, essas aves, a circulação aqui está dificultada. O ideal é que você faça 2 pilhas de caixas, olhando o caminhão de trás. Você faz 2 pilhas de caixa, deixa um espaço no meio, mais 2 pilhas, ou seja, as aves da lateral têm o ar para respirar aqui, as aves do centro têm o ar para respirar aqui e vice-versa para os dois lados. Então sempre nas horas mais frescas do dia, de preferência muito perto do frigorífico. Vocês já sabem isso aí, de bem-estar animal, o transporte e o abate desses animais, tá? É isso, pessoal.